pouco o que é esse livro, para que público ele se destina, já que você escreve para crianças, para adolescentes, ou se é para todo mundo. Esse é, boa tarde, esse é um livro bem infantil, mas lindíssimo. É um livro que é 90% do ilustrador e só 10% meu. Pra vocês terem uma ideia, em 2005, Rogério Borges me mandou por e-mail uma ilustração, achando, Pedro, aí não dá para a gente fazer uma história. Eu bati o olho, achei que dava. Em 1 ou 2 semanas eu fiz o texto. Ele levou 5 anos fazendo as ilustrações. O livro só saiu esse ano. 5 anos. Por quê? É um trabalho belíssimo, é inexplicável. É uma história que você tem, ficam todas escondidas nos desenhos, ficam fadas, animais, duendes, mas feito numa arte assim, numa coisa, é só olhando aqui na Moderna. É um livro realmente belo, talvez o livro mais bonito do qual eu participei foi o Quindilim. Eu tenho muita fama como autor para a juventude, mas também gosto de escrever para os pequenos. Quem é Quindilim? Quem é esse personagem? É uma aprendiz de fada. É uma menininha que vai virar fada no fim da história. Opa! Dá para você contar, enfim, falar algum trechinho? A gente não, esse livro é importante ver. Esse livro sem ver os animais escondidos e tal, ele não tem nenhuma graça. Não é história que importa. Olha, um livro é um conjunto de coisas. Ele separado, nesse caso, um livro infantil, a ilustração é tão importante que não adianta, a história não é o caso. Vai olhar, pelo menos vai olhar. Está aqui na Moderna, aqui do lado. Logo depois que eu estiver aqui, eu nem vou dar autógrafos aqui, tá? Eu sairei e sentarei aqui do lado, lá no estande da Moderna, e estarei à disposição de vocês para autógrafos, tá bom? Logo que sair, então vocês não esperem um autógrafo aqui. Vamos ali, ok? E vale a pena dar um pulo lá, porque aqui, realmente Isso. aqui do lado, ontem saindo aqui do auditório, que eu mediei outra mesa, eu dei um pulo lá para ver seus livros de perto, Pedro, e fiquei realmente impressionada. A editora está concentrando todos os seus títulos, toda a sua obra está lá, agora. Porque vários escritores têm obras publicadas por várias editoras, às vezes a gente fica um pouco confuso, é muito mais fácil quando está tudo num só lugar. Né? Quer dizer, todos os 80 títulos hoje estão lá. Não então. estão ainda, mas Quase ao tudo. longo do tempo vão estar também na melhoramentos e moderno. Mas eu ainda tenho, durante mais 10 anos, ainda tenho livros na editora Ática, que vou continuar lá, muitos bons livros. Mas ao longo do tempo, esses livros irão para a Moderna. Pedro, conta pra gente como é que você percebeu que você queria escrever, que você sabia escrever. Como eu disse aqui antes, você foi muitas outras coisas antes de virar definitivamente um escritor. Como é que você descobriu essa vocação? Bom, eu pretendo descobrir mês que vem, né? Ainda não descobri. Eu faço. Mas eu sempre vivi de escrever. Eu vim para São Paulo, fiz ciências sociais, mas não pretendia ser sociólogo. Eu fiz a faculdade só para não ser burro, só para não ficar burro. Eu achei que eu iria a vida inteira ser ator profissional. Eu fazia teatro e com muito sucesso, teatro amador. Vim aqui, fiz teatro com o falecido Sérgio Cardoso, Cacilda Becker, e muito com o Plínio Marcos, que é meu conterrâneo de Santos. Infelizmente faleceu também. Mas o teatro é muito difícil, é uma profissão que não dá, se ganha muito pouco. Então eu trabalhava em jornalismo para poder viver, porque eu não tenho pai, não tive pai, meu pai morreu antes de eu nascer, então família pobre, tinha que me virar. Então desde 18 anos eu trabalhava em jornalismo e tentava fazer teatro. No fim o jornalismo venceu. Então eu sempre vivi de escrever. A minha profissão foi escrever. Escrever bem, porque se eu não escrevesse bem eu perdia o emprego, né? E não pensava em fazer livros, não pensava em escrever livros. Comecei a escrever profissionalmente historinhas curtas para revistas de banca. E escrevi muitas, porque aí eram encomendas, né, de revista de banca. Escrevi muitas histórias, muitas dezenas de histórias, até que aos 40 anos eu publiquei um livro, que é O Dinossauro que Fazia Au Au. Alguém aí disse que gostou do dinossauro que fazia au au. Não, hoje alguém me falou isso. O dinossauro é uma história muito bacana. Só que em seguida eu fiz A Droga da Obediência, que foi um sucesso muito grande. E passou a ser o livro mais vendido do Brasil. Então eu pude
largar o jornalismo e aos poucos me dedicar somente à literatura. Hoje eu me dedico só a escrever, mas também, como eu escolhi vocês, crianças e adolescentes, eu tinha que conhecer vocês. Então eu passei a estudar vocês. Hoje, então, a minha especialidade não é ciências sociais, minha especialidade é pedagogia. Eu sou um especialista em psicologia do desenvolvimento e viajo o Brasil inteiro dando palestra para professores, porque eu tive que estudar psicologia do desenvolvimento para que eu entendesse bem o que é a alma de uma pessoa de 8 e quais as diferenças dessa pessoa de 8 quando ela tem 10 ou quando tem 12. Um homem de 40 e outro de 50 não tem a menor diferença. Mas uma pessoa de 6 e outra de 8 é totalmente diferente. E a gente tem que saber essas nuances na hora de fazer um livro, senão o livro não agrada. Tá? Eu brinco, tem uma poesia que eu fiz no livro Cavalgando Arco-Íris, que é muito divertida. Eu baseei num filho meu. Quando ele era pequeno, tinha uns 5 anos, na escola. Um dia ele chegou da escola e falou: eu tenho uma namorada. Foi legal e tal. Passou um tempinho. Pronto, para ele, e aquela namorada? Não estou mais namorando ela. Por quê? Porque na hora do recreio eu queria ficar de mão dada, eu queria jogar bola. Namorar é chato. Só que isso com 5 anos. Quando chega aos 13, ele já não acha tão chato. Então você tem que ter essa diferença. Então quando eu faço essa poesia para uma criança pequena, todo mundo compreende. Eu fiz uma poesia em que ele diz: namorar é muito chato, eu prefiro futebol. Mas quando ele cresceu, há uma diferença. Quando você é muito pequeno, você tem uma relação fantástica com o papai e a mamãe. O papai é o maior herói desse mundo, a mamãe é a fada que existe nesse mundo. Quando a gente chega aos 15 anos, o papai é um chato, né? A mamãe é uma repressora, não é? Porque não me deixa sair com os amigos, me deixa ir para o shopping sozinho, não é verdade? Depois, quando o papai morre, diz: meu pai era um sábio. As coisas mudam, não é verdade? Então, essa diferença, essas nuances, claro que a sensibilidade ajuda muito. Você tem que ter sensibilidade para o outro para ser um escritor. Não adianta estudar para ser escritor. Se você não tem talento para tocar piano, por mais que você estude piano, você não vai ser um grande pianista. Tá? Tem que ter, além de estudar muito, tem que ter alguma coisa dentro que te leva a ser um bom pianista. Né? Então, você vai acabar tentando estudar piano e acabar desistindo por falta de prazer. Porque precisa gostar muito de piano para ficar 8 horas por dia ensaiando. Né? Precisa gostar muito, né? Não é verdade? Então, mas tem que ter essa sensibilidade. Mas estudar é fundamental. Pedro, sabe? A gente não pode ficar alienado de vocês. A gente tem aqui uma plateia assim, recheada de jovens alunos. Eu queria ver se alguém já tem uma pergunta para o Pedro. Queria saber se vocês conhecem. Quem aqui conhece algum livro do Pedro Bandeira? Levanta a mão. Olha só! Então, vamos ver. Alguém tem uma pergunta já para a gente começar? Eu disse que eu ia privilegiar as perguntas da plateia. Rapaz, ele queria fazer. Olha ali, microfone então para aquele rapaz ali. Posso falar rapidinho? Tá? Primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Eu sou de São Luís do Maranhão. Tá? E eu iniciei, né, com um trabalho também, com meu primeiro trabalho literário. Eu queria que você desse um recado para os autores novos, né, que estão iniciando essa atividade. E, assim, dar um recado para quem está iniciando mesmo, quem está começando. E eu queria saber se eu poderia deixar o meu material para você conhecer. Tá? Bom, queridas, Maranhão, que beleza. Agora não tive em São Luís, mas tive em Imperatriz, lá na pontinha. E eles falam que eles vão separar para fazer o estado de Imperatriz. Pensou que coisa chata? Muito bacana, Imperatriz. Mas olha, ser profissional de arte é uma grande dificuldade. Muito mesmo. Você ter uma ideia, uma profissão mais difícil que você pode ter, digamos, seria medicina. Porque medicina você tem que fazer um vestibular muito difícil, ser aprovado nesse vestibular, fazer 6 anos de faculdade em 2 períodos, aí formar-se ainda tem que fazer 2 anos de residência para eu poder aí tentar ser médico. Mesmo assim,
Há 500 mil de pessoas no Brasil vivendo como médicos. Não há nem 50 pessoas no Brasil vivendo como escritores. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, a pintura. Quanta gente pinta por lazer e tal? Quantos pintores tem? E quantos conseguem realmente viver de vender seus quadros? Meia dúzia, talvez. Quantas meninas que vão aprender a tocar piano, a mamãe manda tocar piano, porque herdaram aquele piano, aquele piano de armário que está na sala desde a vovó. Então bota a menina para fazer, a menina está... Quantas crianças então está aprendendo e quantas conseguem virar concertistas de piano? Pouquíssimas. Tá? Então arte é uma coisa que a gente tem que fazer. Fazer porque gosta. Há milhões de brasileiros que adoram tocar violão para tocar numa festa, para quando os amigos se reúnem, acompanhar todo mundo canta. Então a gente tem que fazer arte. Quem tiver que vencer, vencerá. Tá? É que nem futebol. Você fala quantos meninos estão correndo atrás da bola para dar um Romário, tá? Para dar um Ronaldinho, um Neymar. Tá? Fala, não, o jogador ganha muito, o Ronaldinho ficou milionário. Tem um Ronaldinho para milhões de meninos que depois continuam jogando bola por lazer. É gostoso fazer esporte. Tá? Vamos continuar por lazer fazer. Então, escreva assim, vá atrás. Agora, principalmente, leia. Você tem que ser um leitor, você tem que ler mais do que 99,9% da humanidade. E outra coisa, use muito o cinema. Um filme me ensinou muito. Um filme em 2 horas tem que contar uma história inteira, enorme. Tá? E te ensina, por exemplo, corte de cena, passar rapidamente de uma coisa para outra. E ensina uma das coisas principais quando você escreve ficção, que é o ponto de vista, é o foco narrativo. Essa é uma das coisas mais difíceis de dominar em literatura. Tá? O cinema tem um olho, olhando e filmando. Ele não sabe o que está acontecendo aqui atrás, só se ele virar. Concorda? Então, esse é um tipo de narrador. Há outro narrador que é um deus, que está por cima, sabendo tudo. Há vários tipos de narrativa. Então, você tem que escolher qual é a melhor narrativa para contar a tua história. Ter uma boa ideia não é nada. Ter uma boa ideia para um livro é 1% do livro. O resto, 99%, é um suadouro. Eu tenho uma série de livros parados no computador, porque eu não achei a maneira certa de contar. Que se torne realmente agradável contar aquela história. Então o livro às vezes vai estar, eu paro, nem chego no final, porque eu não achei a maneira certa. É um trabalho duro, mas é gostoso. Eu estou muito feliz com isso. Pedro, eu vou te interromper, porque como eu vi que a gente tem várias perguntas, eu acho que seria bacana a gente tentar responder o máximo possível.